Talvez você trabalhe para alguém e o pensamento dele, quando ele olha para você, é apenas de um relacionamento de patrão e funcionário. Mas nós servimos um Deus que, quando ele olha para mim e para você, ele diz: esse não é meu servo, esse não é meu empregado, não é meu funcionário, esse é meu filho, essa é minha filha. Ele nos adotou. Só que nós temos um inimigo. Talvez você já tenha trabalhado em um lugar aonde alguém não gostava de você e fazia de tudo para sabotar você, para tirar você daquele serviço. Nós temos um inimigo que ele faz de tudo para que a gente não tenha e não tome posse dessa identidade, imagem e semelhança de Deus, filhos do Deus Altíssimo. O diabo, ele está furioso. A palavra diz assim, ai de ti, terra, porque o diabo, Satanás, ele está furioso, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então o diabo, meu irmão e minha irmã, ele era alguém, a palavra diz que ele era um querubim ungido. Olha só, um querubim, ele já é um anjo de um patamar elevado. O querubim é aquele que está diante do trono de Deus. A palavra diz que diante de Deus tem os querubins com 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, e eles estão constantemente diante do trono de Deus, adorando a Ele, vendo a glória dEle, pertinho. São aqueles que estão mais, os anjos que estão mais próximos de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, que nós chamamos ele hoje de diabo, de Satanás, de inimigo das nossas almas, ele era um querubim ungido. Ele era diferente dos outros. A palavra diz que ele guardava as pedras preciosas de Deus. A palavra, alguns estudiosos dizem que para a glória de Deus não ofuscar os demais anjos, ele ficava com as asas abertas, e a glória de Deus passava por ele e resplandecia nos outros anjos. Olha só que honra! E ele era tão perfeito diante dos outros anjos, que isso elevou o coração dele, e é por isso que hoje ele caiu. Ele perdeu aquilo que ele tinha, e hoje ele é conhecido como Satanás, como o diabo. Perdeu tudo. O lugar que ele tinha, a posição que ele tinha, perdeu tudo. E é por isso que hoje ele olha para mim e para você, que aceitamos a Jesus em nossas vidas, que estamos com o Espírito Santo. Ele olha e ele fala: eu tenho que tirar ele daí. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê simplesmente essa carne que nos envolve. Ele vê o brilho do Espírito Santo em mim e em você. E isso deixa ele furioso, porque ele sabe que um dia ele habitava em meio a essa glória. E hoje ele quer destruir a mim e ele quer destruir a você. Porque ele não suporta saber que fomos criados menores do que ele. E hoje temos o privilégio de olhar para ele e dizer assim: eu te repreendo. Imagina, fomos criados menores do que ele, mas por causa do amor de Deus, de nos encher com o Espírito Santo, hoje você pode olhar para ele e dizer assim: eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Só que ele está furioso e ele tenta de diversas formas tirar a mim e a você da presença de Deus. E hoje eu quero falar com vocês algumas formas para que a gente fique alerta. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 5.
A primeira forma que o diabo usa para que a gente não venha adorar a Deus se encher do Espírito Santo. Êxodo capítulo 5. Todos encontraram? Diz assim: mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Ou seja, Moisés recebeu uma ordem de Deus lá no Monte Sinai, e Deus falou para ele: Moisés, vai lá no faraó e fala para o meu povo sair para celebrar uma festa para mim no deserto, para me adorar. Replicou o faraó, versículo 2: quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper o seu serviço. E no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Versículo 7: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar o restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entremente os feitores os pressionavam esbravejando: acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam fazer tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: vós sois muitos preguiçosos, e é por isso que dizem: vamos sacrificar a Yahvé. Amém? Essa é a primeira estratégia que o diabo usa para tirar o crente do ambiente de adoração: a ocupação. O diabo, ele quer deixar eu e você tão ocupado para não termos mais tempo de adorar a Deus. Você já reparou que o que mais se ouve hoje nos nossos dias: estou sem tempo, vixe, não vai dar tempo. Mas olha, vamos pensar aqui um pouquinho. Hoje você vai cozinhar, você tem um botijão de gás,
você tem a panela que esquenta ali rapidinho. Se você tem uma posição um pouco melhor, você tem o arroz que cozinha sozinho. Você tem a panela que frita sozinho. Você tem a panela que cozinha o feijão e quando ele acaba de cozinhar, ela desliga. Você tem a máquina que lava a roupa, que seca a roupa. Nós, homens, temos as máquinas que nos ajudam no nosso serviço. Não era para ter mais tempo. Antigamente as mulheres iam fazer comida, tinha que buscar lenha, tinha que acender o fogão de lenha, ia lavar roupa, tinha que levar na bacia na cabeça para ir lá no rio lavar, voltar, torcer, estender. Hoje em dia tem até robôzinho, né, que aspira o chão. Antigamente os homens não tinham equipamento que nós temos hoje, roçadeira, enxada rotativa, trator para gradear a terra. Era tudo ali, ó, na labuta, na dificuldade. Mas parece que aquele povo antigamente tinha mais tempo do que nós hoje. Mas sabe qual é o motivo? Aquele povo naquele tempo não fazia tantos planos igual a gente faz hoje. A dona de casa, ela levantava, ela pegava os seus filhos, ela falava, hoje eu vou lavar a roupa, eu vou voltar, fazer a comida, depois eu vou adorar a Deus. O homem saía de casa e falava, eu vou plantar uma quadra ali de milho, eu vou plantar, vou fazer o que tem que fazer, vou voltar, fazer alguma coisinha, depois eu vou adorar o meu Deus, vou olhar o céu, vou olhar as estrelas, vou adorar o meu Senhor. Agora hoje não, você acorda, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que mandar para a escola, eu tenho que fazer isso outro aqui, depois olha, eu tenho que ir para o serviço fazer aquilo ali, aí depois de noite eu também tenho que fazer isso, eu tenho que agilizar, e você vai dormir e não fez tudo o que você planejou que ia fazer. E isso é uma estratégia para que Satanás esgote as nossas energias. Para que quando a gente chega no culto, no momento de adoração, a gente chega assim, ó. A gente levanta a mão assim, ó. A gente dá glória a Deus assim, ó. Tudo isso é estratégia do diabo para que a gente chegue aqui esgotado e para que não haja em nós nenhum ânimo para dar glória a Deus. Ocupação. Tome cuidado para não ser um homem e uma mulher muito ocupada. Eu não estou dizendo que você tem que ser preguiçoso, vagabundo, não. Mas comece a dar privilégio naquilo que você vai fazer. Comece a ordenar, a programar, a ver o que realmente tem necessidade, a ver o que realmente você pode fazer naquele dia. Porque hoje, nos nossos dias, é tanta coisa. E sem contar o tempo que é perdido com o celular, aonde você fica ali passando dele, passando dele, passando dele. E quando você vê, você não lavou roupa, você não plantou um milho, você não trocou a criança, você não fez a comida, você não fez nada. No seu serviço você fica ali, tem as coisas para fazer, e você está ali vendo vidinho e não fez nada. E aí quando você percebe que o tempo passou, quer fazer tudo de uma vez. Tome cuidado com a ocupação. Sim, você tem que ser um homem ou uma mulher ativo. Fazer o seu dia render. Mas tome cuidado para que essa ocupação não roube você de Deus. O diabo quer que você chegue aqui a esgotar. Porque tem uma palavra, talvez alguém aí que conheça a Bíblia, talvez alguém que esteja assistindo e conheça a Bíblia, esteja se lembrando daquela passagem onde diz que Deus, Ele revigora a energia, Ele levanta o abatido, restaura. Mas espera aí, você gastou a sua energia com o quê? Você precisou trabalhar e ali você gastou a sua energia
passou 2, 3, 4 horas do seu dia assistindo o celular, perdendo tempo com coisa que não edifica. E aí quando você vai fazer as coisas que tem que ser feitas, você faz tudo de uma vez, atropelado, chega aqui cansado, com a cabeça doendo, fatigado, e aí você fala: Deus, me renova, me restaura, me levanta, me dá energia. E aí Deus fala: para que para amanhã você ficar agarrado no celular de novo? Não, Deus é Deus de princípios. Tome cuidado com aquilo que você tem se ocupado. Sim, os dias são maus, Jesus disse, é por isso que nós temos que nos organizar. Não se preocupe com aquilo que não foi feito, faz amanhã. Amanhã se organiza para fazer. Ocupação é o primeiro nome daquilo que o diabo mais tem usado para nos tirar, para nos não permitir que a gente entregue uma adoração perfeita ao Senhor. Agora vai um pouquinho mais para frente aí em Êxodo, capítulo 8. Versículo 20. Diz assim: depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas, e você lhe dirá: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir para que me preste culto. Veja novamente, Moisés falando: deixa a gente ir adorar. Versículo 21. Se não permitir que o meu povo vá, eis que enviarei enxames de mosca contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as tuas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de mosca. Contudo, naquele dia, tratarei de maneira especial a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas, em grandes multidões, entraram no palácio do faraó, nas casas dos seus conselheiros, e em todas as habitações e nos campos egípcios. E a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei o sacrifício ao vosso Deus, aqui mesmo, em terra egípcia. Amém? Segunda estratégia de Satanás para interferir na vida do crente. Você já viu um crente que não crê na ressurreição? Você já viu um crente que não vou nem dizer crente, vou dizer evangélicos. Você já viu evangélicos que não crê na Bíblia como palavra soberana de Deus? É a estratégia do Satanás. Olha o que ele diz, ó: ide, portanto, e oferecei o sacrifício ao vosso Deus aqui mesmo, na terra do Egito. Crente que crê em Jesus, mas vive para esse mundo. Crente que crê em Jesus, mas não crê na eternidade. Crente que crê em Jesus, mas não crê na salvação, na ressurreição. Crente que diz que crê em Jesus, mas só pensa nas coisas desse mundo. Já foi pego por Faraó, já foi pego por Satanás. Você vê um crente que quando ele para conversar, a conversa dele só é nas coisas deste mundo. Olha, eu tenho que conquistar
alcançar isso, eu tenho que fazer isso, olha, não, eu tenho que mudar isso, mas não fala da Bíblia, não fala de Jesus, não fala do reino. O diabo ele nem se preocupa com esse tipo de crente. O crente que ele acorda e ele diz, eu tenho que alcançar isso. Não, olha, eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer isso. Só coisas deste mundo, coisas secular. Pessoas evangélicos que estão preocupados com as coisas deste mundo, já estão nas garras de Satanás. Infelizmente, meus irmãos, aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos já são mais de 70% os cristãos que não têm a Bíblia como padrão de fé, que não creem na Bíblia como palavra sagrada, vinda de Deus. Você senta com um evangélico, como um cristão, e ele não fala de Bíblia, irmão. O cristão ele tem que estar fissurado na Bíblia, apaixonado, tem que amar a palavra de Deus. Você tem que ser curioso. Você não entendeu algo, você tem que juntar com o irmão e falar, ó irmão, eu não entendi isso aqui, rapaz, eu não entendi, tem como você me explicar? Você entende essa passagem? Olha, eu não estou conseguindo entender. Crente que não gosta de orar, está errado, tem alguma coisa errada. Faraó já adentrou a doutrina dele na vida dessa pessoa. Pessoa que diz, eu creio em Jesus, olha o que o faraó propôs, ó, vai, adora, oferece o sacrifício ao teu Deus, mas continua na minha terra. Nós estamos vivendo, irmão, é para outro mundo, é para outra pátria. Nós não somos daqui, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé, que esse mundo não era digno de Abraão, de Isaac, de Jacó, não era digno de Moisés, não era digno dos profetas. Esse mundo não era digno deles. E hoje o que mais vê são pessoas evangélicas dizendo, eu quero vencer neste mundo, eu quero ser alguém neste mundo. Ei, o mundo não te merece, o mundo não é digno de você. E você quer ser admirado pelo mundo, você quer ser admirado pelo sistema. Esse mundo ele não te merece, é por isso que ele te odeia. Mas hoje parece que o mundo ama os crentes, está sendo até modinha virar crente, virar evangélico. O que está acontecendo? Mas lembra disso, você não é daqui. O teu sacrifício, a tua adoração, o teu louvor não é para esse mundo, não é para pessoas desse mundo. O teu louvor tem que subir e alcançar o céu. O teu louvor tem que subir e alcançar o coração de Deus. Esse mundo, guarda isso no teu coração. Eu não digo isso para que você se ensordeça, para que você erga o teu nariz. Não. Porque afinal de contas, Jesus disse que nós estamos aqui para servir. Mas saiba de uma coisa: sirva e não espere aplausos. Sirva e não espere reconhecimento. Sirva, mas sirva sabendo que quem está te olhando e vai te recompensar está no céu te olhando. Porque esse mundo não te merece. Ele não é digno de mim e de você. Abra a tua Bíblia um pouquinho mais para frente aí, em Êxodo 10.
Êxodo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram reconduzidos novamente à presença de Faraó, que disse: Ide servir a Yahvé, o teu Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, haveremos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou: em verdade precisarei mesmo de Yahvé, quando eu vos deixar ir com as vossas mulheres e crianças. Vede como vocês têm más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e serve a Yahvé, o teu Deus. A terceira estratégia de Satanás: divisão. Veja que quando ele chamou Moisés e Arão, e ele perguntou: mas quem é que vai? Vocês querem adorar a Deus lá no deserto? Beleza, ó, eu já propus para vocês, que foi o primeiro lá, eu já propus para vocês não ir meter o serviço, vocês ainda continuam querendo ir. Agora eu falei para vocês adorar aqui mesmo, vocês não querem, mas quem é que tem que ir então lá no deserto adorar? Aí Moisés e Arão olham e falam: vai todo mundo. Vai nós, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vai os idosos, vai os rebanhos, vai todo mundo adorar lá no deserto. Aí o faraó tenta dividir, e é o que o diabo tenta fazer hoje nas igrejas: divisão. O faraó olha para Moisés e diz: não, vocês estão com má intenção, vai só os homens, se vocês querem ir, só vai os homens, as mulheres e as crianças ficam aqui. Meu irmão, a igreja não pode ser dividida. Quando desce o Pentecoste lá em Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo. A palavra diz que a igreja era um só coração e um só pensamento. A igreja era tão unida que aqueles que estavam do lado de fora, eles olhavam e eles admiravam e eles vinham fazer parte da igreja. Sabe, meu irmão, dentro da igreja não pode ter contenda, não pode ter divisão. Nós não podemos brigar um com o outro. Mas Guilherme, é difícil não brigar. São pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Mas para isso nós temos que sentar, conversar, dialogar. Ah, mas aconteceu algo, aconteceu uma discussão. Esteja pronto para pedir perdão. Esteja pronto para se reconciliar. Jesus disse: uma casa dividida, ela cai. Uma casa dividida, ela não consegue ser edificada, ela não consegue prosperar, ela não consegue avançar, ela é destruída. E aqui então o faraó ele tenta fazer isso. Imagina só, vai os homens adorar, as mulheres ficam ali com as crianças. Imagina o pensamento: o que esses homens foram fazer no deserto? Será que foi adorar mesmo? Será que foi prestar culto mesmo? Agora ficou mais as crianças aqui. Quanto pensamento contrário ia acontecer? Então, irmãos, não pode ter divisão em nosso meio. Em nosso meio nós temos que estar cada vez mais unidos, juntos. Ainda que haja entre nós opiniões diferentes, visões diferentes, nós temos que estar unidos, dialogar, orar um pelos outros. O reino de Deus é isso, é união. Amém? Amém. Ainda em Êxodo capítulo 10, versículo 24. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou: ide, portanto, e serve ao Yahvé, o teu Deus. Fiquem
somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossa terra, porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Essa é a quarta, né? A quarta maneira do diabo tentar interferir na vida do crente: mudar a sua adoração, mudar o seu sacrifício, a sua oferta para Deus. O mundo, o diabo, ele tenta de diversas formas entrar no meio dos crentes e mudar a forma com que a gente adora. No nosso século 21, o que mais tem acontecido em nosso meio é: Deus quer o coração, não precisa de tudo isso não. Olha, você pecou, não tem problema, pode viver no pecado, não tem problema, Deus não perdoa. Então você peca, depois você se ajoelha e pede perdão. O mundo entrando no nosso meio para tentar mudar a nossa adoração, o nosso sacrifício a Deus. Ei, você acha que Deus não quer o teu sacrifício? O meu sacrifício? O faraó olhou para Moisés: olha, pode ir os homens, pode ir as crianças, pode ir as mulheres. Agora o sacrifício vai ficar aqui. Vai lá e você se vira. Faz de qualquer jeito. Deus não quer de qualquer jeito. Deus, ele quer santidade. O nosso sacrifício a Deus é renúncia. Hoje você não precisa matar um cordeiro e falar: ó Senhor, está aqui em cima do altar a minha oferta, eu vou queimar para ti. Não, você tem que queimar a tua carne, não é mais a carne do bichinho não. Você tem que queimar a tua carne. Deu vontade de mentir, queima a língua e fala: não vou mentir. Deu vontade de adulterar, queima o sentimento e não adultera. Deu vontade de enganar alguém, queima o pensamento e não engana. Glória a Deus. Deu vontade de beber, eu sou um ex-alcoólatra. Deu vontade de beber, mata essa vontade, queima ela. Fala: Senhor, envia o teu fogo aqui agora. O teu fogo é consumidor. Deus hoje, ele quer o teu sacrifício, ele quer queimar. Mas o mundo está tentando entrar e distorcer. Mas não entra nessa linha. Lembra de Abel e Caim? A palavra diz que Abel ofereceu as gorduras, a primícia do teu rebanho. Deus se agradou, Deus se alegrou. Abel, por sua vez, veio e trouxe do fruto da terra. Eu não sei, a Bíblia não diz o que ele ofereceu, mas a palavra diz que Deus não gostou daquilo que ele ofereceu. Em vez dele se alinhar com aquilo que Abel fez, porque Deus falou com ele, Deus falou: faz direito, rapaz, vai lá, eu estou disposto a aceitar, faz direito, oferece de novo, não precisa se zangar, mas faz do jeito certo. Ele fez o quê? Se zangou, matou o irmão e ficou marcado. A nossa adoração, ela tem que ser santa, sincera, em espírito e em verdade. Não adianta colocar luzinha, não adianta pintar a parede de preto, não adianta colocar ritmo musical diferente, não, porque nada disso adianta se o seu coração ainda estiver endurecido para adorar a Deus. Não adianta mudar o cenário, o louvor, não adianta mudar, colocar banco macio, não adianta enquanto você não abrir o teu coração para Deus. Sabe qual que é o problema? Como eu disse no começo, a gente está lá em casa, esperando a hora do culto. E aí quando dá a hora do culto, você vem: eita, vamos lá, né?
Você vem com peso no seu coração. Sabe o que aconteceu? O seu sacrifício já não está mais. Essa doutrina de Faraó, olha o que ele falou, ó, vai o homem, vai a mulher, vai as crianças, vai os idosos, mas o sacrifício fica. Sabe o que está acontecendo? O corpo está aí, o corpo está vindo para a igreja, mas o sacrifício está ficando em casa. Não, Senhor. A doutrina de Faraó, o corpo está vindo para a igreja, mas o sacrifício está ficando em casa. São coisas que nós devemos prestar atenção. Será que eu estou sendo uma pessoa muito ocupada e não estou tendo tempo para Deus? Será que está tendo divisão em meu meio? Será que eu estou acreditando mesmo na salvação, na eternidade? Ou será que eu só estou frequentando o culto, mas eu ainda quero viver nesse mundo? Eu só acredito nas coisas desse mundo. Eu só busco as coisas desse mundo. Será que você é uma pessoa dividida? Há divisão no seu coração? Você se dá bem com uns e com outros não? O que há muito hoje no nosso meio, eu me dou bem com o povo da minha congregação. Ah não, mas o outro lá da outra congregação, nem de irmão eu chamo. Está errado. Se aquele lá também crê em Cristo Jesus, ele é teu irmão. Amém. Jesus deixou uma única igreja, não uma placa, não uma congregação, uma denominação. Ele deixou uma única igreja. E essa igreja está dentro de várias denominações. Então esse negócio que eu me dou bem com o povo da minha igreja, agora os outros lá nem conversa, está errado. E o seu sacrifício? Está indo o corpo adorar a matéria e o espírito está apagado, o sacrifício ficou escondido. Coisas que nós devemos prestar atenção, para que quando nós estivermos em um momento como esse, de culto, de adoração, um momento em que você está na sua casa orando, um momento em que você está reunido com os irmãos, seja numa praça, em qualquer lugar, invocando o nome de Jesus, clamando pela presença dEle, lendo a palavra dEle, nós possamos estar oferecendo um sacrifício que Ele aceite. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória